A idade não poupa ninguém, nem mesmo as maiores lendas de Hollywood. Rostos que um dia encantaram gerações inteiras, hoje carregam as marcas da vida, da dor e da glória. Mas por trás de cada ruga, por trás de cada cabelo grisalho, esconde-se uma história de paixão, coragem e do inevitável passar dos anos. Hoje viajamos no tempo para ver como 7 das mais conhecidas estrelas da Europa e de Hollywood envelheceram, e por que seu brilho permanece intacto, porque a fama pode desbotar, mas a verdadeira grandeza nunca morre. 1. Al Pacino, a brasa de um fogo eterno. Houve um tempo em que seu nome sozinho bastava para lotar cinemas. Al Pacino, o rosto de O Poderoso Chefão, a voz de Scarface, a personificação da intensidade bruta. Ele nunca foi o galã impecável, mas um homem cujos olhos lançavam faíscas. Hoje, com mais de 80 anos, ele está muito distante do jovem Michael Corleone, mas seu olhar ainda carrega a mesma faísca, só que mais profunda, mais calma, cheia de histórias. O cabelo preto ficou prateado, os traços faciais mais suaves, a voz mais rouca, mas ele nunca tentou escapar do tempo, nenhuma cirurgia, nenhuma máscara, apenas honestidade. Em um mundo que idolatra a juventude, Pacino aceitou a dignidade do envelhecimento. Ele não é mais o anti-herói raivoso, ele é uma lenda viva que exige respeito a cada movimento. Suas roupas, simples, geralmente pretas, óculos de sol, um toque de rebeldia. Sua presença, ainda magnética. Mesmo agora ele filma, atua, vive, ama, e prova que a verdadeira grandeza não reside no brilho da juventude, mas no fogo que continua a queimar apesar dos anos. 2. Helen Mirren, a rainha que nunca abdicou. Helen Mirren nunca foi apenas uma atriz, ela sempre foi uma aparição. Desde jovem ela exibia aquela postura real que mais tarde se tornou sua marca registrada. Seja como uma monarca majestosa na tela, ou como uma mulher independente na vida real, ela nunca tentou parecer mais jovem do que é. Hoje, com quase 80 anos, ela irradia uma luz mais madura, mais honesta e mais digna do que nunca. Seu cabelo branco prateado cai como uma coroa sobre os ombros, seus olhos brilham com a serenidade de uma mulher que sabe quem é. Em vez de esconder o passar do tempo, ela o usa como uma joia. Ela não tem medo de rugas, pois para ela, elas são o preço de uma vida que ela viveu plenamente. No tapete vermelho ela aparece com cores vibrantes, em vestidos de corte preciso, sempre corajosa, sempre ela mesma. Ela nunca tentou se transformar em uma versão mais jovem de si mesma através de cirurgias plásticas. Pelo contrário, ela é a prova de que estilo, dignidade e caráter são atemporais. Helen Mirren encarna o que é a verdadeira beleza. Ela não surge da perfeição, mas da liberdade de ser você mesma. 3. Judi Dench, a rainha da graça e da coragem. Dame Judi Dench é mais do que apenas uma atriz, ela é uma instituição. Há mais de 60 anos ela tem marcado o palco britânico e o cinema internacional com aquela rara mistura de inteligência, humor e profundidade emocional. Seja como M em James Bond ou como heroína de Shakespeare, ela nunca interpretou um papel, ela o viveu. Hoje, com quase 90 anos, ela mostra outra forma de força. Seu cabelo, curto e prateado, emoldura um rosto marcado pela vida, rugas de riso, rugas de tristeza, linhas de experiência. Ela nunca tentou escondê-las, em vez disso ela diz abertamente: essas rugas me pertencem, eu as conquistei. Apesar de sua degeneração macular, que dificulta a leitura de textos, ela continua no palco. Ela confia no instinto em décadas de experiência e naquela luz interior que nenhuma doença pode apagar. O que torna Judi Dench tão especial é sua autenticidade. Em uma indústria que teme a idade, ela mostra que a verdadeira beleza reside na verdade. Ela não se tornou menos radiante, apenas mais quieta, mais profunda, mais humana. Judi Dench não envelhece, ela se transforma em uma lenda de carne, osso e coragem. 4. Henry Cavill, o cavalheiro entre os super-heróis. Houve um tempo em que Henry Cavill era considerado a imagem perfeita do herói moderno. Com seu maxilar marcante, olhos azuis aço e a presença de um homem que podia encarnar Superman de forma convincente, ele era o rosto da força e do orgulho. Mas os anos não pouparam nem mesmo o Homem de Aço. E ainda assim, ou talvez por isso mesmo,
ele é mais fascinante do que nunca. Hoje, em seus 40 e poucos anos, Cavill usa a idade como uma insígnia de honra, linhas finas ao redor dos olhos, tons acinzentados nas têmporas, pequenas marcas que dão profundidade à sua aparência. Ele nunca tentou escondê-las. Em vez disso, ele mostra que a maturidade não tem a ver com perda, mas com serenidade. Ele continua a treinar, não por vaidade, mas por disciplina. Ele vive tranquilamente, recluso, passa tempo com sua noiva Natalie Viscuso, joga videogames, constrói miniaturas e ri de si mesmo. Coisas que Superman nunca pôde fazer, mas que o humano Henry Cavill aprecia muito mais. Na tela ele permanece carismático, poderoso e ao mesmo tempo humano. Os fãs o veem hoje não apenas como um herói, mas como um homem que aprendeu que a força reside na verdade e na calma. Henry Cavill não é um ídolo de tempos passados, ele é uma prova de que o charme só cresce com os anos. 5. Scarlett Johansson, a mulher que ficou mais bonita com o tempo. Existem rostos que nunca saem da tela, e Scarlett Johansson é um deles. Desde cedo ela se tornou um símbolo de uma geração, sensual, misteriosa, com uma voz que se reconhece entre milhares. De encontros e desencontros a Os Vingadores, ela foi a personificação da beleza e da força de Hollywood. Mas o tempo não a enfraqueceu, ele a refinou. Hoje, no final dos 30, Scarlett parece mais madura, mais clara, mais serena. A suavidade juvenil deu lugar a uma elegância sutil. Seus traços estão mais definidos, sua aura mais calma. Ela nunca tentou fugir do tempo. Nenhuma intervenção artificial, nenhuma máscara, apenas um rosto que conta histórias. Sua beleza não reside mais no glamour, mas em sua naturalidade. Ela é mãe, produtora, artista. Sua vida não gira mais em torno de flashes, mas de significado. No tapete vermelho ela aparece simples, às vezes quase discreta. E é exatamente aí que reside seu encanto. Scarlett Johansson prova que o verdadeiro magnetismo não tem a ver com juventude, mas com caráter. Ela não é mais um ícone de It Girl, mas uma mulher que entendeu que a graça não desaparece, ela se aprofunda. 6. Donatella Versace, a mulher por trás da máscara da fama. Donatella Versace, um nome que encarna brilho, poder e tragédia ao mesmo tempo. Quando seu irmão Gianni foi assassinado em 1997, ela herdou não apenas um império da moda, mas também a pressão de continuar uma lenda. Nos anos 90, ela era o símbolo da elegância italiana. Cabelo loiro platinado, pele dourada, um olhar que respirava luxo, mas por trás do glamour havia uma profunda vulnerabilidade e a incessante luta contra a efemeridade. Para suportar as expectativas de um mundo da moda implacável, Donatella buscou refúgio na perfeição. Anos de cirurgias, botox e correções estéticas transformaram seu rosto a ponto de críticos dizerem que ela havia se perdido. Mas o que ela realmente perdeu não foi sua beleza, mas a liberdade de ser apenas humana. Apesar de tudo, ela nunca desistiu. Hoje, com mais de 60 anos, ela ainda está à frente do Império Versace, criando coleções que exalam força e sensualidade, e permanece um ícone de sobrevivência. Seu rosto pode ter mudado, mas sua vontade permaneceu inabalável. Donatella Versace nos lembra que cada marca em nossa pele carrega uma história, de dor, amor e o desejo inabalável de ser vista. 7. Brendan Fraser, o homem que voltou da escuridão. Nos anos 90, Brendan Fraser era a personificação do herói de aventura. Com seu sorriso aberto e carisma caloroso, ele conquistou o público em A Múmia e George, o Rei da Floresta. Ele era forte, charmoso, aparentemente invencível, mas por trás do brilho escondia-se uma história que Hollywood raramente mostra abertamente, uma história de dor, perda e renascimento. Anos de estresse físico durante as filmagens destruíram seu corpo. Cirurgias, divórcio, problemas financeiros e depressão se seguiram. Quando ele voltou às câmeras após anos de silêncio, estava quase irreconhecível. Mais pesado, mais velho, quebrado. A mídia o ridicularizou. Mas Fraser permaneceu em silêncio. Ele lutou em silêncio. Então veio A Baleia, um papel que não só transformou sua carreira, mas também sua vida. Nesta figura vulnerável, ele encontrou sua própria verdade, e o mundo de repente o viu novamente, desta vez não como um herói de ação, mas como um ser humano. Em 2023,
Ele ganhou o Oscar, e com ele o respeito que Hollywood havia tirado dele. Hoje Brendan Fraser representa algo maior do que a fama, a dignidade, o perdão, a força para se recuperar. Suas rugas não contam uma história de decadência, mas uma de vitória. O tempo muda tudo, rostos, corpos, vozes. Mas há uma coisa que ele não pode tocar, aquilo que é verdadeiro. Em um mundo que idolatra a juventude e esconde a velhice, estas 7 pessoas nos lembram que a beleza não é um estado, mas uma atitude. Al Pacino, Helen Mirren, Judi Dench, Henry Cavill, Scarlett Johansson, Donatella Versace e Brendan Fraser, todos eles mostram à sua maneira que a grandeza não reside na pele impecável, mas na capacidade de continuar a brilhar, mesmo quando a luz da juventude há muito se apagou. Cada ruga é um capítulo, cada cicatriz uma lembrança, cada cabelo grisalho uma vitória silenciosa sobre a transitoriedade. Essas estrelas não tentaram vencer o tempo, elas aprenderam a viver com ele. E talvez seja exatamente esse o segredo que as torna imortais. Então me diga, quem deles mais te tocou? Escreva nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais histórias como estas sobre coragem, mudança e humanidade, porque a fama pode desbotar, mas as verdadeiras lendas permanecem.